Olá, seja bem-vindo. No episódio de hoje falaremos sobre método FAMACHA. É importante que você tenha visto o episódio anterior sobre verminose, pois esse é um complemento dele. Aproveita e já se inscreve no canal e ative os sininhos das notificações. Um dos fatores mais preocupantes no combate ao parasitismo é a falta de um método de diagnóstico prático, rápido e seguro durante o manuseio dos animais. A prova laboratorial mais utilizada é o teste que determina a redução de ovos nas fezes através do exame da OPG realizada antes e após o tratamento antihelmíntico. No ano de 1991 foram realizados estudos que correlacionaram os valores de hematócrito e a cor conjuntiva dos olhos. Em 1997, foi lançado o método FAMACHA com o objetivo de identificar individualmente os animais que necessitam ou não serem tratados contra esta verminose. Nos anos seguintes de 1998 e 1999, o método foi utilizado em 13 rebanhos de diferentes regiões na África do Sul. Os resultados desses estudos foram uma redução de 38% a 96%, com média de 58,4%, nos custos com medicamentos. Nesse método, um cartão prático foi produzido para auxiliar nas avaliações a campo, de forma individual, retratando mucosas conjuntivas dos animais em 5 valores de hematócrito que variam de grau 1 a 5. Vale destacar a nomenclatura para os animais, sendo que animais susceptíveis são aqueles animais que contêm níveis indesejáveis de infecções causando perdas econômicas. O segundo grupo são os animais resilientes, que são animais que podem apresentar algum grau de parasitismo sem apresentar sintomas. E por fim, o terceiro grupo são os animais resistentes que apresentam nulo ou baixo nível de parasitismo. Vejamos sobre o método FAMACHA. Atualmente não se recomenda mais a aplicação de vermífugos em todo o rebanho, pois já foi comprovado que somente uma parte dos animais necessita realmente de vermifugação. Sendo assim, é possível reduzir o número de tratamentos de 50% a 80%, e o gasto com vermífugos na mesma proporção, o que auxilia na diminuição do desenvolvimento da resistência aos antihelmínticos. O método FAMACHA tem como objetivo minimizar os efeitos do avanço da resistência parasitária aos antihelmínticos. Além disso, pode-se utilizar estratégias de tratamento que se baseiam na conservação de genes, que conferem susceptibilidade aos antihelmínticos por meio da realização de tratamentos seletivos dos animais, reduzindo, assim, o uso de medicamentos, além da integração com outras medidas de controle. O tratamento seletivo é feito somente em animais que necessitam realmente do uso de medicamentos. Aqueles que possuem altas cargas parasitárias ou com sinais clínicos mais intensos, mantendo o restante sem tratamento e preservando a população refúgio. Portanto, para identificar esses animais que realmente necessitam da vermifugação, deve-se utilizar o método FAMACHA. A combinação desse método com os resultados de UPG e a avaliação da condição corporal do animal tem sido importante para selecionar os indivíduos que realmente precisam receber ou não a vermifugação, e permite obter resultados satisfatórios no controle da verminose. Ademais, a redução da frequência do número de tratamentos preservará novas bases para uso futuro, prevenindo sua escassez e também reduzindo os custos da criação. Além disso, espera-se que ocorra uma diminuição na pressão de seleção dentro do rebanho. Método FAMACHA na prática. O método deve ser executado por pessoal treinado. Sempre utilizar o cartão FAMACHA, que pode ser adquirido durante os treinamentos. De preferência, a avaliação deve ser feita por apenas um técnico para evitar variação de olho para olho. Examinar o animal sob luz natural. Expor a conjuntiva pressionando a pálpebra superior, com um dedo polegar, pressionando levemente a pálpebra inferior, para baixo com o outro. Evitar a exposição parcial da membrana interna da pálpebra e do olho. Observar a coloração na parte medial da conjuntiva inferior. Determinar o grau através do uso do cartão e prosseguir com o manejo. Na dúvida, optar pelo grau inferior. É importante registrar os resultados do FAMACHA, pois poderá auxiliar no descarte orientado de animais susceptíveis, o que contribui para a seleção de animais resistentes no rebanho. Vale ressaltar que a realização do método depende da incidência de verminose e das condições climáticas da região. Por exemplo, em regiões semiáridas, recomenda-se a realização do exame a cada 15 dias no período chuvoso e a cada 30 dias no período seco. Porém, em propriedades onde se usa pastagem cultivada e a precipitação pluviométrica for acima de 1.000 ml por ano, recomenda-se o exame dos animais utilizando o cartão FAMACHA uma vez por semana ou no máximo a cada 10 dias. Forma correta de avaliar a conjuntiva em ovinos e caprinos com a utilização do cartão.
Os 5 graus de coloração no cartão representam as reais colorações das mucosas dos animais e serve para direcionar a vermifugação dos animais. Onde o grau 1 representa acima de 28% de hematócrito, com coloração vermelho robusto. Grau 2 varia de 23% a 27% de hematócrito, com coloração vermelho rosado. Nesses dois primeiros graus os animais não possuem traços de anemia. O grau 3 varia de 18% a 22% de hematócrito, com coloração rosada, sendo que a partir desse grau já é indicado a vermifugação. Grau 4 varia de 13% a 17% de hematócrito com coloração rosa pálida. Grau 5 representa, abaixo de 12% de hematócrito com coloração branca. É imprescindível que seja realizada a vermifugação nos graus 4 e 5. Porém, quando a mucosa apresenta palidez intensa como no grau 5, é recomendável que o animal tenha suporte com alimentação reforçada em proteínas, com volumosa ou concentrada. Além do uso de ferro por via oral ou injetável e suplementos à base de aminoácidos, conforme a indicação da bula. Havendo condições de infraestrutura e mão de obra especializada é recomendada a transfusão de sangue. Vale destacar que, animais com grau de anemia 5, só devem ser vermifugados quando o quadro de anemia estiver amenizado. Utilizando o método FAMACHA em caprinos. A aplicação do método em caprinos deve considerar alguns critérios específicos. Em condições brasileiras, para a espécie caprina. Segundo estudos foram observadas que a coloração da conjuntiva de caprinos sadios tem menor intensidade quando comparada com ovinos sadios. Acredita-se que o preenchimento capilar nos caprinos seja mais demorado que em ovinos, devendo-se a mucosa ser observada pelo menos 8 segundos após a sua exposição na primeira espécie, enquanto que em ovinos a observação é imediata. Vantagens de se utilizar o método FAMACHA. Identificar animais clinicamente infectados. Tratar os animais antes do aparecimento de complicações clínicas. Melhorar a seleção de animais susceptíveis, resilientes, resistentes. Reduzir o número de tratamentos antiparasitários. Reduzir a quantidade de compostos químicos lançados ao meio ambiente. Aumentar a relação custo-benefício na produção. Treinar mão de obra técnica especializada. Facilitar a inserção de produtores em programas de certificação fiscalizada e orgânica. Cuidados na realização do FAMACHA. O método deve ser executado por pessoal treinado. Sempre utilizar o cartão FAMACHA, que pode ser adquirido durante os treinamentos. O método é válido somente para vermes sugadores de sangue, como a Haemonchus contortus, o euminto mais patogênico e prevalente em pequenos ruminantes no Brasil. Os valores de hematócrito que correspondem ao grau FAMACHA são fixos. A anemia pode ser causada por subnutrição, enfermidades, fasciolose, cisticercose. A vermelhidão da mucosa da conjuntiva pode ser causada por estresse, febre, calor excessivo, poeira, conjuntivite. O método serve como auxílio no programa sanitário, uma vez que a avaliação individual e frequente dos animais colabora no controle de outras doenças parasitárias ou infecciosas. Deve-se integrar outros métodos de controle parasitário. Deve-se tratar os animais pelo cartão e manter o monitoramento com o PG. A avaliação deve ser feita a cada 2 ou 3 semanas. O controle deverá ser semanal em períodos de alto risco de infecção, exemplo, período das águas e do periparto, com o objetivo de evitar o aparecimento de surtos de hemoncose. Cuidado com as ovelhas no período periparto, pois os animais podem apresentar palidez fisiológica e ficam mais suscetíveis no primeiro mês de lactação. Quanto mais anêmico estiver o animal, maior será a urgência do tratamento. Curiosidades sobre o método FAMACHA. FAMACHA é uma sigla derivada do nome de um dos autores da ideia, o Dr. François Malan. O método foi desenvolvido na África do Sul, região de clima quente e úmido. O método FAMACHA foi introduzido no Brasil no ano 2000 com o objetivo de comprovar sua validade em ovinos e caprinos, identificando características próprias em nossas condições e divulgar o método para profissionais de sanidade animal. Desde então, mais de 2.000 pessoas, entre médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária e zootecnia, produtores e técnicos, já foram treinados. Profissionais de vários países têm utilizado o método e no Brasil já existem inúmeras propriedades que utilizam a técnica com graus variados de eficiência. Várias universidades já incluíram o método FAMACHA em seu currículo dentro da disciplina de doenças parasitárias e ovinocultura e caprinocultura. Uma curiosidade sobre os custos com o fármaco. No mercado internacional de produtos veterinários é de aproximadamente 15 bilhões de dólares, e 27% destes são gastos com compostos antiparasitários.
Sendo que no Brasil, o volume comercializado chega à casa de 600 milhões de dólares, e 29% destes são gastos com parasiticidas. Considerações finais. O FAMACHA é o método mais indicado para o controle seletivo em regiões onde o verme predominante é Haemonchus contortus, pois ao se alimentar do sangue dos animais, causa diferentes graus de anemia que podem ser classificados com auxílio de um cartão colorido. Sendo assim, o método FAMACHA é uma excelente alternativa em qualquer propriedade de criação de ovinocultura ou caprinocultura. Independente da região, pode ser utilizado em qualquer idade e categoria animal. É um teste fácil de ser realizado, basta o responsável técnico obter uma boa experiência. Também, é um método que permite a economia por não precisar vermifugar todo o rebanho de animais, mas sim os que precisam ser vermifugados. Com isso, irá retardar o aparecimento de resistência parasitária aos antiparasitários e, posteriormente, irá ajudar na eficiência no controle de verminose do rebanho. Além disso, por proporcionar grande redução nos custos de tratamento, a diminuição no volume de substâncias químicas lançadas no meio ambiente, por facilitar a identificação de animais susceptíveis, que devem ser descartados do rebanho, e a manutenção da eficácia dos compostos químicos por períodos prolongados, fazem do método FAMACHA um sistema atraente para as condições brasileiras. Vale destacar também que, o tratamento seletivo também promove uma diminuição significativa na contaminação das pastagens. Se você chegou até aqui, obrigado pela sua atenção. Deixe seu comentário para os próximos temas. Abraços.